Começa agora mais uma Puxa Outra, com uma convidada maravilhosa, de beleza, de estilo, que cuida aí das nossas imagens para ficarmos belíssimas. Nath Pagani, seja bem-vinda a uma Puxa Outra, é uma alegria tê-la aqui conosco. Muito obrigada, fico muito feliz de poder estar aqui também, colaborando com o meu conhecimento, fazendo essa troca que eu acho incrível com mulheres maravilhosas, que realmente são empoderadas, no sentido de fazer acontecer, que é o mais importante. Somos mesmo, e a mensagem é justamente essa, né? Quem ainda está em dúvida, a gente quer colocar na linha do somos. Esse é um dos propósitos aí do Uma Puxa Outra, e é muito bom a gente sempre estar reforçando. E como os programas, ele alongou, tem 45 minutos, mas mesmo assim, gente, parece que tem menos, porque não sei o que está acontecendo, se a gente está falando mais, se o assunto está rendendo, mas os assuntos estão bons, então não vamos perder tempo. E agora vamos para o quebra-gelo do programa. Confiança, lealdade e respeito. Se falta um, não dá para ter os outros? Ju, responde pra gente. Sem dúvida nenhuma, acredito ser a base, né? É o tripé essencial para qualquer tipo de relação, seja ela de amizade, seja ela de um relacionamento pessoal. Porque se a gente não tem, por exemplo, um deles, a gente acaba faltando, né? Se a gente não tem a questão da lealdade, de fato a pessoa ser leal, ela acaba se tornando submissa a se render a algumas situações que não fazem parte. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o tripé essencial para qualquer base de relacionamento. Não dá para ter um e não ter o outro. Não, né? Acho que é um conjunto que pode estar dentro dos contratinhos, que faz tempo que eu não falo deles, né? Acho que tem que estar relacionado nos contratos, porque eu acho que, sem dúvida nenhuma, são os essenciais. É legal a gente mencionar isso, me veio algo na cabeça, e aí já vou falar e depois passo para vocês. A gente muito fala, eu confio mais ou menos, eu confio um pouco, mas eu acho que confiança é sim ou não, né, gente? Não. Eles estão super conectados, né? E quando falta um, o outro fica comprometido. Eu acredito nisso. E eu acabo assim, dentro da minha própria profissão, eu até falo, né? Não tem como entregar um cartão pra gente poder fazer algum negócio, porque eu acho que a confiança, ela se conquista, né? E eu costumo dizer também, até lá dentro do escritório, que ela é como se fosse um papel sulfite. Se eu dobrei a pontinha, nunca mais ela não vai ter aquela virgura, ela não vai ter aquela marca. Então, a gente precisa, de fato, assim, e o que a gente mais tem visto, por exemplo, acho que eu fui criada na época que o meu pai falava era lei, né? As palavras, elas tinham, né, um certo poder. E hoje eu acredito que a gente está banalizando um pouco isso. Então, essa questão da confiança, que é uma das bases, seja no âmbito que for, ela precisa tentar, a gente precisa resgatar ainda, porque eu acho que a gente precisa, o que a gente fala de fato tem que ser o que a gente faz, e não é o que a gente acaba vivendo atualmente. E você sabe que a gente consegue transmitir esses três valores através da nossa imagem, né? Então, quando a gente tem confiança, é quando a gente se sente bem com a roupa que a gente escolheu. Então, a gente consegue transmitir essa confiança. A lealdade é quando você está coerente com o seu estilo, com a sua essência. Então, você está leal, né? E o respeito é quando você se veste de acordo para uma ocasião. Então, você consegue transmitir esses valores também através da sua imagem. Isso que é bem interessante, bem legal também. Legal essa sua pontuação, Nath, do respeito de se vestir de acordo com a ocasião. Porque nunca tinha pensado por essa vertente, né? A roupa adequada faz você ter uma percepção diferente. Mas, às vezes, usar uma roupa adequada é um respeito àquela ocasião que você tá indo, né? Com Tipo, certeza. vou num Você casamento mesmo, de chinela É baiana. você mesmo, porque as pessoas vão te olhar com respeito, porque você está de acordo com a ocasião. Então, o respeito também tem a ver como você se comporta com você, e aí os outros vão te olhar nessa mesma percepção. Porque se você vai mal vestida, por exemplo, para um casamento, as pessoas vão te respeitar? Elas vão te julgar, vão já te colocar, pô, ela nem teve consideração com a noiva, né? Eu seria uma que falaria isso com certeza. Então, E que nível até de pro respeito, né? trabalho, né, que hoje a gente fala, Também. o meio corporativo, ele ficou muito afetado pós-pandemia, quando as pessoas também deixaram de ter essa preocupação com a imagem, acabam indo trabalhar ou indo num casamento, perderam um pouco essa questão do respeito à pessoa com quem você vai lidar, né? Exatamente. Então, isso tudo é muito importante. Não sei se vocês viram uma vez o Jacan, aquele que é um chefe de cozinha super... E ele fala, por que no meu restaurante a pessoa vai de bermuda? O meu restaurante, o dress code é isso, eu não vou de
terno, gravata na praia. Então, no meu restaurante, eu quero ser respeitado com o dress code que comporta o ambiente. Até porque a atmosfera do ambiente dita, né, Uhum. aquela sensação. Aí se todo mundo tiver na mesma atmosfera, na mesma energia, roupa, alimentação, contexto, vai trazer uma energia diferente, você vai se sentir diferente, ou mais poderoso, ou mais confortável, seja o que for, acredito. A gente pode tudo, né? Mas eu acho que tem que ter um mínimo, né, de Eu acho que eu tenho até uma consideração sobre isso. Eu acho que às vezes as pessoas podem confundir, né, autenticidade com bom senso. Então, ser autêntico, foi o que você falou. Poxa, ser autêntico é algo, mas não necessariamente você não precisa estar adequado para aquela situação que você tá ali por opção, né? Sim. Linha tênue, é isso que você falou. É uma linha tênue do bom senso pro autêntico, né? Mirella tá quietinha. Vamos lá, Mirella. Agora é hora de soltar o verbo. A mulherada é boa aqui, né? É difícil a gente... Não, eu tô adorando. É interessante esse assunto. Na verdade, todo assunto que tá trazendo aqui é interessante, né? Mas a esse pessoa aí que faz as pautas é muito boa. Adoro. Mas eu acho que os três têm que andar juntos, sim. Se um perde, imagina só, como que eu vou confiar numa pessoa que não é leal a mim? Ou como eu vou respeitar alguém que não é leal a mim? Ou, enfim, é um ciclo, né? Então eu acho que sim, tem que andar os três juntos, sim. E eu acredito muito sobre esse negócio de posicionamento, que, nossa, já veio lá atrás. Uma vez eu fui fazer uma entrevista com uma moça e tava fazendo a construção, né? Tava ajeitando lá a arquiteta. E aí eu coloquei ela numa salinha simples. Fiz a entrevista, ela veio toda maquiada. No dia seguinte que ela foi contratar para fazer o teste, ela chegou como se ela estivesse em casa. Ou seja, o ambiente na qual eu demonstrei o que você mostrou pra ela falou, de qualquer jeito eu posso ir. E quando ela chegou lá, ela viu que todo mundo estava todo maquiado, todo mundo arrumado. Tá? Então, assim, aí ela se sentiu mal, com toda certeza, porque no outro dia, mas assim, olha como que você vê, né? O jeito que eu mostrei pra ela, eu tava ali, a arquiteta me ligando, não sei o quê, e eu tava, tipo, com um vestidinho super básico, com uma joia, assim, super básico. Então eu fiz uma entrevista com ela ali, que já tava vindo pra cá, eu falei, meu nome é Mirella. E no outro dia ela foi sem maquiagem, sem cílios. Eu até fiquei assustada. É como se você dormisse com a princesa e acordasse com o Shrek. Tá acontecendo isso bastante. Não é? A pessoa filtros. Juro, o porteiro falou assim, uma moça quer subir. Eu falei assim, ele falou assim, mas é a mesma de ontem? Até ele, eu acho. Porque veio muito estranho. Ela tava com um cabelo artificial, ela chegou sem um cabelo artificial. Eu falei, meu Deus, quem é ela? Quem é? Mas você sabe que tem uma história muito boa, que eu até conto na minha palestra, que um amigo foi fechar uma cozinha planejada. E a mulher dele teve um problema com a filha, teve que correr para acudir a filha na escola, ligaram, e ela falou, vai indo você, vai resolvendo isso que a gente conversa depois a gente marca outra reunião para eu conhecê-la. E aí disse que quando ele chegou lá, quando ele chegou em casa, ela perguntou, mas e aí, né, me conta, como foi? Ele falou, não consegui prestar atenção em uma palavra do que ela falou dela. Como assim? Não, ele falou, primeiro que ela tinha sobrancelha, os cílios, o dente, a boca, o decote, o cabelo, a unha, eram tantas Era tipo uma puxa a outra, né? Um monte de informação aqui, ó, batia até várias na planta. cores. Mas você sabe que daí não transmitiu confiança, porque uma cozinha planejada é um dinheiro que você está investindo ali. Como que você vai investir um dinheiro numa pessoa que não te transmite confiança, né? Então é um tipo de informação que às vezes a pessoa não tem, e aí ela acha que colocando tudo aquilo, né? Então ela tá na entrevista de emprego, ela tá toda montada. Aí eu disse, vou de qualquer jeito, já tô contratada mesmo. Não, porque ela falou assim, o ambiente lá é super simples. Quando ela chegou, ela falou, e eu me sentiria mal também. Com certeza. O excesso é ruim e a falta também. As pontas sempre são... Equilíbrio é tudo nessa vida, né? Equilíbrio. E aí eu vou pedir uma consideração, né, pra gente encerrar esse tema, Vivi, você que tem esse conhecimento aí oriental, que estuda a cultura, que já morou lá, sobre confiança, lealdade e respeito. O que você vê de diferente da nossa cultura para deles? Um comportamento é a construção de outro comportamento. Então, cabe muito dentro do que vocês falam. Você não consegue ter confiança se você não construir o mínimo de lealdade, e a lealdade é construída à base do respeito. Então, se você também não tiver admiração. Sim. Só que lá no Oriente, isso é considerado como bases comportamentais primárias. Você vai ter isso pelo professor, você vai ter isso pelo pai.
Você vai ter isso pela pessoa que vai limpar a rua, você vai ter isso pelo chão, pelo lixo, pelo chão limpo, você vai ter isso pelo silêncio, porque respeito, confiança e lealdade tem a ver com silêncio, você respeitar o silêncio do outro, o cansaço do outro. Então, eu até falo que eles são pessoas mais distintas do que a gente, exatamente por conta disso. Porque o respeito, ele é uma coisa baseada no primeiro comportamento de tudo. É a base. É a base. Primeiro vem o respeito. Então, eles respeitam a fila, eles fazem filinha para entrar no metrô, mas não é uma filinha. É uma filinha de índiozinho, um atrás do outro, bem bonitinha mesmo. São pessoas extremamente educadas. Então, assim, eles, dentro do metrô não há barulho, é todo mundo quietinho no seu cantinho, porque eles estão respeitando esse tempo, que às vezes é o único que eles têm para ter um mínimo de descanso. Olha que interessante. Uma situação que passou por mim essa semana, chegou uma matéria lá sobre da área de investimentos e a pessoa que estava lá no Oriente mandou uma foto para mim do estacionamento. E ele falou assim, olha, Ju, que engraçado. Eles param longe, né? Eu ainda fiquei passada. Eles param, quem chega primeiro para mais distante, porque quem se atrasar não pode se atrasar mais. Gente, maravilhoso. Como assim? É consideração cultura, isso, né? essa A forma Consideração. de respeito, a base deles é extremamente... O respeito. O respeito, para mim, eu acho que é o preliminar deles. Agora, a confiança é algo muito complicado para eles, tá? Por quê? Porque eles não confiam em ninguém. Eles são pessoas completamente desconfiadas. Até porque o crime lá evoluiu. Não é mais um crime bárbaro, que nem o nosso, de alguém armado botar a mão... Não, é um crime emocional, é um crime mental. Então, ele vai te dar um golpe, ele vai fazer você confiar na pessoa para poder pegar o dinheiro. Então, a confiança é um processo que abalou muito o Oriente. Então, para você criar confiança com eles, é muito mais difícil. Até que para eu poder entrar no Oriente, fazer negócio, eu tive que criar confiança com uma pessoa de lá e essa pessoa fazer o network e aí criar a confiança. Então, a confiança para eles é algo muito, muito importante e não é dada à torta e à direita. Nossa, ela encerrou o bloco, né? Ela aniversário, encerrou o tem que ser bloco convidado, tem agora. que fazer amizade, galera. Isso aí. Bom, gente, o papo tá bom. Vivi deu aqui seu parecer final, que foi incrível, como sempre. Então fica aqui com a gente, que uma puxa a outra, já volta. Voltamos com uma puxa a outra e agora com um assunto que a nossa convidada domina, vai falar aqui de A a Z pra gente sobre esse assunto. Como um posicionamento estratégico de imagem pode causar um impacto positivo nos colaboradores e, consequentemente, um impacto direto na produtividade e lucratividade da empresa. Conta um pouco aí sobre esse seu projeto, esse seu trabalho e qual é o embasamento disso tudo, porque estou com muita curiosidade, acredito que as meninas aqui também estejam. É muito legal falar sobre isso, porque o mercado, como eu disse, né, pós-pandemia, o mercado corporativo, ele acabou ficando carente desse tipo de informação. Então, assim, o profissional, principalmente os mais jovens, eles chegam no mercado muito carente desse tipo de direcionamento dentro da empresa. E o dress code, né, caiu por terra, porque acabou sendo levado para um lugar de assédio moral. Então, é muito difícil você cobrar um posicionamento de imagem, né, de roupa, nos dias de hoje. Só que é importante, é a questão do respeito, da confiança, e acaba sendo que as empresas que investem, além do conhecimento técnico, investem no desenvolvimento pessoal do seu colaborador, elas saem na frente. E aí eu vou explicar o porquê. Primeiro que muda a percepção do colaborador perante a empresa. Então ele se sente valorizado. E o que acontece? A empresa vai reter os talentos. Porque hoje, com tudo muito mais fácil, as pessoas saem de um trabalho para o outro. Então, o que vai mudar? É o salário? De repente, para ela, é muito mais importante ela sentir bem, sentir que ela está sendo investida, né? Que a empresa está investindo nela naquele momento. E esse conhecimento ela vai levar para o resto da vida. Sim. Então, a empresa acaba retendo mais talento, a pessoa se sente muito mais confiante quando ela tem esse direcionamento. Então,
qualquer profissional, dentro de todas as palestras que eu já fiz, eu tive vários feedbacks no sentido de, nossa, que legal, a empresa sempre pagou curso, mandou fazer congresso, mas nunca pensou nessa questão de como eu tenho que me vestir para vir trabalhar. E todos os dias, nós mulheres principalmente, essa dificuldade, né, do que vestir. Nossa, Então, eu queria muito ser homem nesse momento. Vai, seja que esse homem quero. mas Tomar você banho e sabe sair. que os homens também têm as dificuldades deles, né? Lógico que a O gente preto tem ou branco? muito Meu marido não tem essa dificuldade. mais variedade de peças, então isso acaba sendo dificultando nosso Escolher, dia a né? dia no processo de você escolher que tipo de roupa. Então, assim, o meu trabalho dentro da empresa, ele acaba somando, agregando valor para esse colaborador, que primeiro por se sentir mais valorizado, a empresa então tem essa retenção de talentos, Ele enxerga como um benefício. um benefício para ele. E o que acontece? Quando a pessoa está dentro de acordo com a vestimenta de acordo para aquela ocasião, ela vai ficar mais confiante. E aí a confiança, ela aumenta o quê? A autoestima. E a autoestima vai fazer o quê? Você ficar mais produtivo, engajado naquilo. E, consequentemente, aumenta a lucratividade. Então, as empresas que investem nisso, elas saem na frente no sentido de retenção de talentos, de melhora de produtividade, da comunicação ficar muito mais linear. Então, as pessoas entendem quem é quem dentro da empresa. Então, isso tudo faz muita diferença. As palestras, elas trazem agregam esse valor, né, pro gerente, para o empresário. Então, assim, parece que é uma coisa supérflua, mas que as grandes empresas estão investindo nisso hoje, porque a nossa imagem, ela vai chegar antes da gente falar quem a gente é, o porquê que a gente veio, onde a gente estudou em Harvard, fala francês, a nossa imagem vai estar ali transmitindo alguma mensagem. E, às vezes, essa primeira impressão você nunca mais consegue reverter. Eu tenho uma pergunta para você. E aí, meninas, também já pensem. A gente está no Brasil. Salários não são bons, muitas das vezes. Esse trabalho é para todo mundo? Esse trabalho é só para um nível gerencial? Porque a gente está falando aí, talvez, de uma mudança de guarda-roupa, mais do que uma mudança de postura, talvez isso precise de um investimento. Você acha que isso pode atingir todo mundo? Não atinge? Como é que a gente pensa, né, nesse olhar mais amplo? Eu acredito que, assim, a consultoria de imagem, ela é principalmente um processo de autoconhecimento. Então, assim, para todas as pessoas que querem investir no seu desenvolvimento pessoal, é um investimento, não é um valor que você está gastando. Não estou gastando, estou investindo em mim. É claro que nos dias atuais, onde várias questões, né, que a gente sabe, como a dificuldade, realmente um salário, se você tem esse conhecimento, você vai levar para sempre. É um investimento que eu acredito que seja para todo mundo, mas não acredito que seja, às vezes, a prioridade de todas as pessoas. Então, se a empresa der esse start nessa comunicação, a pessoa, depois que se sentir, né, precisando daquele serviço, ela vai investir. Sim. Lógico que dá para fazer o serviço completo, as etapas você pode falar, isso faz sentido para eu fazer agora, isso eu vou esperar mais um pouquinho. Então, ela é um processo maleável, flexível. Então, é um processo é um investimento que dá para todo mundo, sim, fazer perante as suas necessidades. Se adequando. Né? Se adequando. E aí, desculpa, Vi. Até porque, conforme você vai aprendendo a se vestir, isso vai te levando para o próximo nível também. Então, você vai acabando recebendo um salário melhor. E as oportunidades vão surgindo, elas também. Aumentam. Quando você, assim, às vezes um dia você tá super autoestima alta, tá alta a sua autoestima, você fala, nossa, eu vou hoje me vestir super linda, tô feliz, ontem, né, aconteceu alguma coisa legal. A primeira pessoa que te vê vai falar, nossa, que linda, Ju. Às vezes é uma cor, às vezes é um detalhe que você coloca. E eu sempre digo, os detalhes, eles que trazem a sofisticação, sabe? Não é uma roupa cara. Tem um ditado que é assim, se vista para o lugar onde você quer ir.
E aí eu já vou fazer um merchan no meio do Maravilhoso. programa agora, dos detalhes, que, nossa, Isso. agora estamos Ah, belíssimas, maravilhoso. usando aqui, né, as semijoias da Maravilhosa. Nefertiti, então fiquem de olho que estamos aqui belíssimas vendo, nos gente? A detalhes. gente faz milagres. E Nath, conta pra gente desse trabalho novo que me despertou uma curiosidade aqui sobre o lipedema. Sim. O que é isso? Bom, Chegou na tua vida, né? hã? Como chegou isso na tua Como vida? chegou isso na minha vida? Bom, o lipedema ele tá inserido na sociedade. Ele hoje estima-se que atinge 12,3% da população feminina no Brasil. Muitas mulheres têm, ainda não é muito diagnosticado, mas ficou muito famoso com a menina Yasmin Brunet no Big Brother Brasil. Né? Então acabou que isso veio à tona, popularizou, e hoje os médicos estão entendendo que é uma doença, e só há 2 anos a Organização Mundial de Saúde que reconheceu. Então, por quê? Porque as mulheres faziam a bariátrica e não perdiam peso, principalmente da cintura para baixo. A lipedema é uma inflamação das células gordurosas, principalmente na parte inferior do corpo, mas existem lipedemas também nos braços. Isso. E aí eu fui convidada, fui fazer uma palestra para médicas vascular. E aí eu conheci uma médica e ela me pediu um post específico falando como a roupa podia ajudar essas mulheres. Eles têm muita desproporção corporal, visualmente, é uma doença visual. Sim. Diferente de uma pressão alta, uma diabetes, a pessoa, se ela não quiser mostrar, ela não vai falar. E o lipedema, ele aparece. E aí eu fiz esse material para ela e eu fui procurar referências, né, de onde eu não achei nada no mercado. E como eu sou formada em nutrição também, isso me traz uma vantagem em entender os corpos. Por quê? Porque nem toda modelagem serve para todas as pessoas. Né? E esse tipo de corpo, algumas modelagens vão valorizar e vão diminuir a desproporção. Então eu entendi isso muito rapidamente e eu montei um guia, o primeiro guia de estilo para mulheres com lipedema. Sensacional. Não tem nada no mercado, hoje ele está disponível na plataforma Hotmart, através de um videobook super interativo, e no final você tem um PDF de um e-book que você pode consultar sempre que você precisar. E o que acontece é que o lipedema está inserido no mercado também de trabalho. Existem muitas mulheres que estão no mercado que também precisam se vestir todos os dias e que tem o lipedema. Então acho que uma coisa conversa com a outra e está tudo inserido nesse... E aí a calça jeans o dia todo vai prejudicar, pode causar a circulação, o desconforto. Tipos de Nem roupas. sempre todas as calças, né, são direcionadas para esse tipo de corpo. Então lá eu falo quais são as melhores modelagens, sobre cores, sobre estampas, onde você pode colocar estampa, onde você coloca cor, para amenizar essa desproporção e trazer o quê? Mais confiança para essa mulher, né? Com certeza. Na empresa a gente criou, né, um manualzinho ali do colaborador, e uma das coisas que a gente discutiu com todo o pessoal a questão da roupa, e, por exemplo, a gente levou em consideração exatamente esse quesito, questão da leg, né? Porque em muitos lugares a leg é proibida, por ser, às vezes, uma roupa que possa trazer... Acho que traz um pouco mais sensualidade, né? Pode deixar desconfortável. E eu falei assim, cara, mas tem gente que realmente precisa usar leg. Às vezes a leg é a roupa, né, que gera o mais prático, conforto, problema de circulação. Então a gente fala, vamos deixar a leg, desde que use uma blusa mais comprida. Sim, às vezes as combinações são importantes, né? Que vão trazer esse equilíbrio visual, porque de repente uma legging com uma blusa mais curta pode deixar o corpo muito à mostra, para o ambiente profissional não é bacana. Mas se for já uma blusa um pouquinho mais comprida, uma coisa, você tem mais opções, né? Mas é o que eu vejo, né? Que se for falar sobre essas mulheres especial, ou elas se escondem atrás da roupa, ou elas deixam de usar muitas peças porque elas têm vergonha do corpo. Então o guia vem para trazer esse conforto, com conhecimento, né? Com carinho, né? Com bastante direcionamento para essa mulher se sentir mais confiante. Sensacional o trabalho. Já vou até deixar um spoiler aí dos nossos projetos futuros, né?
Em breve aí teremos uma plataforma educativa de Uma Puxa a Outra. Quem sabe aí teremos a alegria, né, de ter aí todo esse conteúdo lá. E aproveito o gancho para finalizar esse tema e chamar o break, mas fica aqui com a gente que daqui a pouco tem caderno de perguntas. Até já já. Voltamos com o quadro queridinho desse programa, o famoso caderno de perguntas. E hoje eu vou começar com a Mirella. Mi, conta pra gente qual a peça de roupa te faz sentir poderosa? Ah, não vou contar não, mentira. Blazer. Ah, eu amo um blazer. Eu acho que o blazer me deixa assim mais confiante. Eu gosto do blazer. Ele é super estigmatizado, o Ah, blazer, né? Nessa gosto. questão, né? Pra tudo. De poder, né? De trazer o poder. É bom que a gente vai Gosto. ter a opinião dela, das peças que a gente acha Exatamente. que fica poderosa, ela vai trazer na Eu pensei sobre né, esse tema e aí o que me veio na cabeça é uma questão, né? Porque eu sempre falo para as minhas clientes, e inclusive no sentido de a base da roupa é a lingerie. Nossa Se você Senhora. tiver com a roupa mais cara do mundo, mas a lingerie não tiver certa, não tem como se sentir Me empoderada. lascou. Não tem como ter poder, sabe? Se sentir poderosa, porque realmente a roupa pode ser a mais cara, todas as marcas que vocês pensarem de roupas caras, se você não tiver com a lingerie certa. Caramba. Quando eu, né, agora já falando, né, a gente fala aqui da vida inteira, mas eu já fiz cirurgia, não coloquei prótese, eu só diminuí e levantei, e o médico falou, não existe peito caído ou feio, existe lingerie errada. É por tua conta isso, tá te deixando desconfortável, um peso nas costas, mas não existe isso. E Exato. eu nunca tinha olhado para essa vertente. A base, eu acredito isso. O blazer, ele é muito estigmatizado, mas até outro dia eu fiz um post que é como ser elegante sem usar o blazer. Eu vi. Você viu? Que é muito interessante, né? Porque é justamente sobre isso. Porque às vezes fala, é claro, você coloca um blazer, não tem como, gente. Você pode estar de jeans, né? As pessoas, você Pode estar de passa, leg. transmite Verdade, esse poder, né? Mas aí eu vou um pouco mais profundo. Posso responder já? À vontade, ó, já. Mas na questão das peças atemporais, né? Porque assim, quando você tem uma calça boa, um bom caimento, uma camisa bem cortada, né? Um sapato bonito, isso tudo traz poder. Você se sente poderado, porque você está como? Confiante com o que você está vestindo. Arrasou. É mais do que... Mas você não respondeu você. Qual a roupa que você se sente uma baita de uma gostosa? Pode falar. Tirando a lingerie. Tirando a lingerie, isso é um Não, programa de tirando a família, lingerie, por não. favor. Não, tirando, não pode tirar a lingerie não, hein, gente? TV Não, Cultura, tirando gente. Mas Mas é uma lingerie rendada, brincadeira. Vamos. Não, muito pelo contrário, a lingerie, quando ela tem muita informação, ela passa da roupa, Contrasta, né? né? Passa. E aí acaba sendo uma roupa muito mais justa, ela aparece, às vezes uma calcinha muito apertada também fica aparecendo. Vai te dividir no meio. Exato, né? Ela corta, né? Agora Mas ela entendi. divide no meio. Agora entendi porque, né? Eu fico em 4 partes agora. Mas pra Entendi. mim, eu acredito assim, uma roupa com bom caimento. E assim, cores mais neutras, né? Eu acho que uma camisa bem cortada, eu acho que traz um acessório bacana conversamos, também, pode te trazer verdade. muito poder. Às vezes tá de jeans e regatinha branca, mas tá com um acessório bacana, uma armação de óculos. Não sei se tem uma específica, acho que é um complemento. Ou assim. seja, ela é poderosa todos os É. dias. Então A gente já vai tá pra junto. você, Juliana, E você, a né? nossa Miss, uma puxa a outra. Conta pra gente suas dicas de ficar de poderosa. beleza. Eu gosto muito de usar saia, vestido, principalmente no âmbito profissional. Acho que dá um clássico elegante, assim. Feminino também, E um né? salto alto. Eu acho que eu não consigo hoje não me ver de salto alto. Acho que eu me sinto um pouco mais empoderada. Não sei porque sou uma nanica, uma anã, talvez por Nossa, isso. amiga, Talvez talvez por por isso. isso. Da mesma equipe. Eu Mas- falo que eu sou Smurfette, gente, porque Imagina hoje, eu sou loira, tá? Eu sou um Smurf. Piquinês.
Pequinês. Eu falo que eu sou um pincher às vezes. Se eu fosse cachorro, eu era um Yorkshire, mas eu... Acho que eu seria o meu Maltese ali, desse tamanho. É um bulldog inglês, não me ia tirar disso daí, porque eu Nossa, amo olha o bulldog. pai, uma puxa a outra, ele chega, no que cachorro eu seria? Gente, traremos essa pergunta pro caderno aqui, né, nos próximos programas. Vivi, você? Olha, eu também gosto muito. Meu guarda-roupa, ele é, tava falando, meio que em cápsula, né? Então eu tenho peças atemporais, gosto muito disso, sou uma pessoa extremamente clássica. Então, uma boa saia longa de cetim, com um bom corpete. E se quiser, ppode trazer um blazer. Eu nem viria um blazer comprido, pode ser um blazerzinho assim, ó, em cima de um palco, com cabelo e um salto. Esse aqui, o blazer aqui é chata, gente, que é Não, baixinha, ele né? é aqui. Tem que estar... Só Tem aqui, uns- porque tem a saia cropped. é um cropped, blazer lindo, cropped. Esse pra mim acho que são os melhores. Porque quando você tá de saia longa, se colocar o blazer longo, tá tudo muito isso longo, é né? E aí diminui a gente ainda mais. Bom, Mas eu vou responder, Nath. Desculpa Sim. te cortar, só pra Não, gente poder ir para outro tema. E aí eu já vou responder. Mas a Ju me trouxe algo que eu não tinha pensado, mas de fato o salto é algo que é inserido na minha vida. Eu uso salto desde os 7 anos de idade. Minha mãe falava que tinha que andar de salto, então eu ando tranquilamente. As pessoas perguntam, nossa, mas você consegue andar? Consigo, porque eu treinei. Então, e eu tinha uma professora na faculdade que ela nem sei se ela ainda tá viva hoje, na verdade, que a Beatriz já era, né, uma senhora. Ela falava, essas meninas aí andam de salto, parece uma cacatua. Graças a Deus, não sou uma cacatua. Mas eu acho que o pretinho básico, eu já ouvi aqui da nossa puxadora Kelly, que é a nossa guru de estilo nesse programa, e eu ouvi agora da Mirella, que preto, de fato, é uma cor que eu fico bem. Então, eu acho que um pretinho, seja vestido, alguma coisa, um preto básico, assim, pra mim, é aquela roupa que é sem erro, assim, que eu vou tranquila, que vai dar certo. Gosto muito do preto também. O preto é básico, Ai, né? E a preto. gente acaba... E o preto, ele não representa poder? Representa Então, poder. muito poder, mas distanciamento. Então, se você tem um objetivo de trazer a pessoa acessibilidade, o preto ele vai causar isso. Então, é por isso que ele é usado em cerimônias de despedidas, né, de funerais. Então, o preto De tem glamour essa... Hã? De glamour também. Sim, no glamour também, porque ele te dá uma... Você fica, Ascendência, né? né? Você o fica... preto na publicidade é exclusividade, né? Os cartões black, Sim. né? Então a gente... glamour, poder, né? Mas ele causa um distanciamento. Então, dependendo disso que eu ia falar, o objetivo que a gente tem vai direcionar as nossas escolhas, né? Então, se naquele dia você tem um cliente que é um cliente mais difícil, que é uma pessoa que você tem que provar muitas coisas, o preto pode ser que te dificulte. Olha. Então, é pensar nesses elementos que vão transmitir informação, às vezes uma comunicação não verbal muito forte pode facilitar ou pode te atrapalhar numa negociação, qualquer tipo de... Por Isso, pra mim, é uma total verdade, né? Depois que eu comecei a trabalhar no Neomami, eu trabalho com social agora, meu guarda-roupa deu uma clareada mesmo, porque eu entendo que vestir o preto nas ocasiões, né, nos eventos, não faz muito sentido com aquele contexto. Sim. E aí, é justamente por isso, porque quando a gente fala de social, a gente fala de aproximação. Sim, Então, agora de tudo amor, né? se Então, conecta. você quer usar cores mais suaves, cores que transmitem esse conforto, né? Que o preto acaba Essa coisa delicada, delicado. Demais. Então vamos à próxima pergunta, gente. Se você pudesse adotar um estilo diferente por dia, qual seria? Nossa, a mínima ideia. Por um dia só. Seria super extravagante, assim, cheia de coisas. Assim. Mas Narcisa. Não combina isso, mas acho que nem Narcisa combina não. muito comigo. Narcisa, não. Gente, Acho depois que da cacatua, qualquer Você- coisa você vai correndo. Depois de quem? Cacatua, que você não consigo parar de rir, desculpa. Isso acontece nesse programa também. A gente às vezes tem umas crises de riso que não dá pra conter. Vocês sabem quais são os 7 estilos universais? a gente vai ver. Conte pra nós. Tá, então assim, eu não gosto de colocar as pessoas dentro de uma caixa, porque eu acho que a gente tem os nossos objetivos diários. Um dia eu tenho uma reunião da escola, eu vou andar muito, outro dia eu vou só sair para almoçar com um cliente muito poderoso, então cada dia é um dia, certo? Os estilos universais são casual, sexy, romântico, aí a gente tem o dramático, o criativo, Peraí, vamos lá, gente. O elegante e o tradicional, tá?
Dentro desses, a gente pode colocar elementos dentro do nosso visual que podem trazer informações. Então, uma manga mais bufante te dá um ar mais romântico. Só que ela na cor preta já é uma outra comunicação. De todos os estilos, o que eu menos me encaixa é no romântico. E se eu pudesse escolher um para ser todos os dias, eu acho que o dramático, assim, tá com umas peças maiores, trazer essa informação, tipo anos 80. Legal. Aqueles blazers mais oversized, então essa referência eu acho legal. Gente, vocês conseguem responder? Gente, após agora isso? calma. Temos 2 minutos de programa. Eu Tem que ser rápido, gostaria Mi. de usar sempre roupas medievais. Gente, que coisa top! Amei, Agora, Com a cinturinha bem definida. Ai, ia ser magra. Eu gostei disso aí. Preto, poder, elegância. Mas cadê sofisticação. Cadê o dinheiro que é bom? Vai chegar. Fala Cadê com a o dinheiro Juliana que que ele é bom? aparece. Tá com ela, você já enriquece. Conta aí, Vivi, pra gente... Olha, encerrar. acredito que o sexo é uma coisa bem interessante também, chama bastante atenção. E não é uma coisa que a gente pode ficar usando toda hora no dia a dia, né? Porque ele chama atenção até demais. Dá para ter uma coerência, né? Então você pode ser o estilo sexy dentro do ambiente corporativo, Eu gosto, no corporativo, acho que o tradicional é tradicional. Mas se você traz uma saia com uma fenda, que lógico, dentro de um limite que você possa usar, isso já é um sexy dentro do corporativo. É lógico que é uma linha tênue, Sexy igual sem você ser disse. vulgar. Sexy sem ser vulgar. Uma linha tênue entre você realmente ser vulgar ou você tá de acordo com o seu estilo, né? Mas assim, dependendo da onde é a fenda, de como ela abre, eu acredito que a gente perde muita a atenção naquilo que tem que fazer, porque fica preocupado com a roupa, se ela vai subir, se não sei o que, não sei o que lá. Insegura. Ai, tira aqui, puxa aquela. Então. Esse negócio aí do isso, corte, gente, às vezes você pega um vou corte ter que aqui. cortar porque a gente tem Isso. 30 segundos. 30 segundos para Vai, encerrar meu esse amor. programa. E aí eu vou falar do meu. Gente, eu queria ser Kelly por um dia, porque a gente, né, ela não só é nossa puxadora, como eu tenho total admiração pelos mix que ela faz aqui, de colocar o cinto no pescoço fica bom, usar uma calça da Adidas com escarpão, olha eu falando marca aqui. Mas vamos encerrar aqui o programa. Quero agradecer a Nath pela presença, deu uma aula aqui pra gente. Né? Quem sabe aí futuramente a gente consegue produzir aí conteúdos em collab para dar essas aulas para todo mundo. Então por hoje é isso, gente. Acompanhe a gente todos os domingos às 21 horas aqui na TV Cultura Litoral. Até a próxima. Tchau, tchau.